Vamos lá. Próximo bloco, já meio que emendado no bloco anterior, a figura do especialista em propriedade intelectual e inovação. Normalmente, né, ele pode ser só o especialista, pode ser o redator. Eu até comentei agora há pouco que essa história do especialista e redator, normalmente o redator, muitas vezes, é um colega nosso no escritório de propriedade intelectual, alguém que a gente vai contratar até para ele fazer a revisão final, formatação final, colocar de acordo, né, com os padrões direitinho. São pessoas que são muito experientes nisso, né, já tem um olho clínico, né, ali de identificar onde possa ter problemas, né, então muitas vezes a gente contrata alguém de fora para fazer isso, até mesmo, às vezes o papel do revisor externo é quem ajuda a gente também a fazer essa colocação na parte final. Como eu comentei, esses personagens todos não são estanques, né, mas vamos lá. Especialista em propriedade intelectual e inovação, provavelmente a maior recomendação que eu daria é o seguinte: tem muita gente que acha, ó, já inventei, agora eu vou colocar na mão do especialista, ok? Ah, eu já inventei, agora o NIT vai lá e proteja. Eu não sei fazer patente, eu sei fazer artigo, patente não, patente é com NIT. Muito comum acontecer isso, universidades, ICTs, etc. Pessoal, vamos voltar agora que eu acabei de falar do inventor, né? Inventor é quem contribuiu intelectualmente com a construção, né, de pelo menos uma reivindicação válida ali, né? Identificou e trabalhou na solução do problema técnico ou trabalhou na solução de um problema técnico ali. Nova e não óbvia. Legal. Olha só, se você coloca na mão, inventei, e coloca na mão de um especialista ou de alguém de fora da sua equipe, por exemplo, você está levando para ele, na verdade, está abrindo toda a possibilidade e todos os riscos, né, deles se tornarem inventores também. Então, uma coisa muito importante, né, que você tem que ter é, faça a sua lição de casa primeiro. E outra coisa muito importante, pessoal, por que tem que ser alguém de fora da sua equipe? É mais fácil para o próprio inventor, para o professor, para o pesquisador, para o engenheiro, para o farmacêutico, aprender sobre propriedade intelectual e sobre isso que a gente está falando aqui no curso, do que um especialista em propriedade intelectual entender sobre nanotubo de carbono, por exemplo, ou entender sobre nanopartículas de prata, ou seja lá o que for, né, antirretrovirais, biosequência disso ou daquilo, metalurgia. Eu estou citando essas coisas sim, né, petróleo e gás, aviação, fadiga de materiais, computação. Por que eu estou falando disso tudo, pessoal? Porque a invenção, né, o processo de invenção pode acontecer em qualquer uma dessas áreas. E é mais fácil para nós, que somos técnicos em qualquer uma dessas áreas, aprendermos sobre propriedade intelectual e o próprio processo de redação, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Então essa é uma felicidade que eu tenho, que vocês estão aqui é porque estão aprendendo, né? Ou estão querendo, pelo menos, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. É mais lógico do que querer que o especialista da área entenda o nosso jargão, conheça o estado da técnica e assim por diante. Tá? Então, questão do especialista em inovação, sim, existe. Normalmente, né, quem está lá no NIT, normalmente tem um mestrado, né, muitas vezes tem até doutorado, é um especialista, né, que fez ali, né, curso de especialização em propriedade intelectual e assim por diante, está trabalhando ali na sua universidade, por exemplo. Muitas vezes são bolsistas, pessoal, eles não são nem, né, no caso de NITs, não são nem contratados. Então, quanto, né, de experiência que um bolsista pode conseguir durante o seu período ali como bolsista? Normalmente, se enquanto bolsista, ele não vai ser um profissional sênior. E são poucos os núcleos de inovação e transferência de tecnologia, vamos falar de CTs, que têm profissionais mais sêniores nessa área. Mesmo porque um profissional mais sênior nessa área, quando ele conhece mesmo, né, de propriedade intelectual, dessas coisas todas, muitas vezes, o que acontece com ele? Ele vai para o mercado, né, porque muitas vezes o nível de ganho que ele pode ter dentro da própria ICT é abaixo daquilo que o mercado pode dar para ele, e ele acaba indo embora. Né? Então, uma coisa muito importante, aliás, uma dica geral, né, para os próprios inventores, ou se você é um professor, é um diretor de um NIT, né, de uma instituição, de uma ICT, por exemplo, é cada vez mais, né, internalizar isso no corpo de docentes da própria ICT ou do próprio corpo de pesquisadores mais sêniores. Por quê? Porque talvez esses bolsistas ou esses profissionais que muitas vezes são contratados para fazer esse papel, eles acabam indo embora. E ao passo que a gente, né, ou um pesquisador que seja mais sênior, etc., pode acabar ficando na instituição e ajudando a capacitar, inclusive, próximas
gerações, ok? Pessoal, eu estava falando aqui da figura do redator, eu vou pular direto para o post-it do redator, que tem a ver com isso que a gente já falou. Essa figura do redator, acho que eu até já comentei agora há pouco, mas eu vou repetir uma vez mais, porque agora a gente está falando do post-it do redator ali, né? Normalmente, quem é o redator? O redator, normalmente, é um especialista em propriedade intelectual e inovação. Ele tem conhecimento, tem todos aqueles conhecimentos, e normalmente, o que ele pode fazer, mesmo quando ele não é especialista numa área? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode ser que eu tenha um pesquisador que fez uma boa parte do trabalho, ele identificou os problemas técnicos e assim por diante. E aí ele não tem todo o tempo do mundo também, porque ele não tem tanta experiência ainda na parte de redação. Então, o que se espera de um redator? Talvez seja aquela pessoa que não conhece tanto da tecnologia, mas pode ajudar, já leu muitas patentes, etc., e pode ajudar ali, né, a equipe interna ou o próprio inventor a construir suas patentes. Quer ver um bom jeito que um especialista ou um redator pode ajudar? Quando o próprio redator especialista em propriedade intelectual, quando ele não é inventor, ele levanta algumas patentes bem redigidas, por exemplo, e fala para o inventor, olha, esses aqui são alguns exemplos que a gente pode ter aqui, né, para a gente usar como base para a nossa redação, para a construção da nossa patente aqui, por exemplo. Ou então, verifica, né, como que normalmente o grau de detalhamento que outras empresas, outros titulares deram a determinados componentes de invenções. Então, isso tudo a gente pode, não necessariamente precisa ser um inventor para fazer isso. Vou dar um outro exemplo, né? Se você, muitas vezes, né, é um professor ali, pesquisador da sua área, você orienta um monte de alunos, não tem condições de ver tudo isso, né? Então, de repente, você pode ter algum, né, pós-doc que está no seu grupo, por exemplo, que é mais especialista numa determinada área, né? Então, assim, a gente trabalha como um grupo no processo de criação e muitas vezes, né, aquele colega nosso que é mais especializado, que já redigiu 3, 4 patentes, ou já acompanhou a redação de 3, 4 patentes na área de biosequências, ele tem uma experiência especial que pode ser utilizada também. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente ter em mente, tá bom? Legal. Vamos lá. Aqui a gente tem na parte do meio 2 retângulozinhos ali de cor laranja. Board técnico estratégico, normalmente, né, é o pessoal da diretoria, da gerência, muitas vezes pode ser até um grupo colegiado, tem algumas ICTs que tem um grupo colegiado que faz análise daquilo que, não só aquilo que é patenteável, não patenteável, mas até mesmo do interesse em ter patentes naquele tipo de projeto. Né? Então, é uma coisa que pode ser um processo dirigido, algo como, peraí, a gente tem aquele projeto lá, que a gente já está rodando aqui há 1 ano e meio, como se não tem nenhum pedido de patente ainda, ou nenhuma comunicação de invenção que veio daquele projeto. Então, isso é uma coisa comum, né? Você verifica que tem um projeto e, de repente, poderia já ter uma patente. Outra coisa que seria até o mais esperado, a gente vai construir um projeto que tem 3 anos. A gente já espera que ao longo do projeto a gente tenha alguns marcos que a gente espera que nesse ponto já deve ter alguma coisa que vai levar a uma patente que vale a pena ser depositada. Então, o que é esse ponto, por exemplo? Então, eu tenho o desenvolvimento, por exemplo, de um novo fármaco. Então, tem desde a parte de identificação de alguns grupos, né, de substituintes que podem ser interessantes. Mais para frente, a gente provavelmente vai ter a molécula mais exata. Estudos de estabilidade e cristalografia vem depois. Processo de síntese, impurezas, métodos de análise baseados naquelas impurezas, uso de uma impureza X para análise, né, de qualidade do composto X. Olha só, é uma impureza que resolve um problema técnico. Ninguém sabia que aquela impureza especificamente servia para fazer essa análise, por exemplo. Então, olha só, eu posso usar isso como solução de um problema técnico mais para frente também. Formulação, estabilização e assim por diante. Eu estou dando um exemplo da área farmacêutica veterinária, de agroquímicos, que é muito comum isso, porque, né, são áreas que são muito específicas, né? Inclusive tem curso de redação de patentes, curso de busca, especificamente na área de química, biotech, farmacêutica, né? Porque é uma área que patentes valem muito e que tem uma série de peculiaridades, não é verdade? Então,
Uma coisa interessante, né, que embora sejam invenções muito complexas em si, o processo de proteção acaba seguindo mais ou menos, né, uma vez que você definiu quais são desses marcos, você vai ver que grande parte, né, do que tem de produto farmacêutico, tem molécula, tem síntese, tem disso, tem aquilo, etc. Então, você já tem uma previsão antecipada, como board técnico estratégico, que vamos ter alguns marcos ali. Às vezes até mesmo, antes de começar um estudo clínico, por exemplo, a gente teria que ter já uma proteção daquela patentária lá, da molécula, disso, aquilo, assim por diante. Ok? Beleza. Vamos lá. Vou partir agora então para o próximo bloco, que é o bloco dos titulares.